Confira as principais notícias da semana do Instituto Rui Barbosa. Desenvolvimento e controle, um diálogo a favor da cidadania, foi o tema central do 8º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado nos dias 1º, 2 e 3 de março em Salvador, Bahia. O congresso foi promovido de forma conjunta pelo Instituto Rui Barbosa e os Tribunais de Contas do Estado e dos municípios do Estado da Bahia, sendo considerado um dos mais importantes eventos na área de controle e fiscalização da administração pública, já consolidado no cenário nacional. Nesta edição especial do Aconteceu, iremos compartilhar os destaques do congresso. Antecedendo a programação científica do Congresso, durante 2 dias foram realizadas 15 reuniões de comitês técnicos do IRB e de entidades representativas do Sistema Tribunais de Contas. Reuniram-se os integrantes de 9 comitês técnicos do IRB e a sua diretoria, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. O Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo também integrou a programação das reuniões realizadas. A prestação de contas do Instituto Rui Barbosa, alusiva ao exercício financeiro de 2022, foi aprovada por unanimidade em reunião híbrida da diretoria e Conselho Fiscal do IRB, coordenada pelo presidente do Instituto, conselheiro Edilberto Pontes. O presidente do IRB destacou que a conquista é fruto de uma contribuição contínua, onde cada presidente que o antecedeu contribuiu com a pavimentação deste caminho de sucesso. A reunião da diretoria e do Conselho Fiscal integrou a programação de reuniões durante o Congresso. No dia do centenário de morte do patrono dos Tribunais de Contas, o jurista baiano e ex-ministro da Fazenda Rui Barbosa foi o grande homenageado da 8ª edição do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Durante a solenidade de abertura do Congresso, foi lançada a História em Quadrinhos, que aborda de forma didática e acessível a história de vida de Rui Barbosa, intitulada Rui, do sonho à realidade. Na sequência, o professor emérito das Universidades Federal da Bahia e da Presbiteriana Mackenzie, Edivaldo Pereira de Brito, palestrou sobre a atualidade da obra de Rui Barbosa. Os conselheiros e ex-presidentes do IRB, Ivan Bonilha, Sebastião Elvésio, Severiano Costa Andrade, Salomão Ribas, Sérgio Quintela e Antônio Roque Cittadini foram agraciados pela atual presidência do IRB com a placa em homenagem à relevante atuação na presidência do Instituto. Foram homenageados também o diretor-geral do TCE São Paulo, Sérgio Rossi, responsável por redigir a ata de criação do Instituto, e o presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, pelo fundamental apoio para a instalação e funcionamento da subsede do IRB no prédio do Tribunal de Contas cearense. O livro A Primeira Infância e os Tribunais de Contas teve o seu lançamento oficial durante a programação do Congresso. A obra é uma parceria do Instituto Rui Barbosa e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, deu posse à nova diretoria da entidade. Assume a presidência o conselheiro Luiz Antônio Guaraná, do TCM do Rio de Janeiro. Na vice-presidência foi empossado o conselheiro Rodrigo Chamon, do TCE Espírito Santo, e o conselheiro Michel Holt Harb, do TCE Amapá, assume a secretaria-geral. Na oportunidade, o então presidente do CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, homenageou 9 personalidades que contribuem para o fortalecimento dos Tribunais de Contas, entregando-lhes a comenda conselheiro Thierry Montebello. O presidente do IRB foi um dos agraciados, assim como os vice-presidentes do Instituto, conselheiros Sebastião Elvésio e Ivan Bonilha. Os coordenadores e organizadores do evento receberam uma especial homenagem pelos esforços empreendidos na execução do Congresso, considerado um dos mais importantes eventos na área do controle e fiscalização da administração pública. O vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Hinaldo da Paixão, membro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e do Comitê Estratégico responsável pela organização do evento, foi o responsável por conduzir a homenagem, enaltecendo o empenho de todos os que colaboraram para o sucesso do encontro. O grupo de trabalho das mulheres membros dos Tribunais de Contas reuniu-se com os presidentes do Instituto Rui Barbosa e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil para discutir ações de igualdade de gênero a partir da promoção e do fortalecimento de políticas públicas sobre o tema.
Durante o congresso, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, representantes do Sistema de Controle Externo brasileiro foram homenageadas. Desafios para as instituições públicas no mundo digital foi o tema do primeiro concurso de monografia promovido pelo Instituto Rui Barbosa, cuja solenidade de premiação dos vencedores fez parte da programação do Congresso. O prêmio estimulou os trabalhos, discussões e reflexões voltada ao governo digital e foi entregue pelo presidente do IRB, conselheiro Gilberto Pontes. O 8º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas contou com a realização de 7 conferências, 6 painéis temáticos e 2 palestras, conduzidas por personalidades nacionais e internacionais, além da apresentação de 24 trabalhos técnico-científicos. O Congresso reuniu em 3 dias de evento 966 participantes presenciais e 846 virtuais, com uma programação voltada à produção, difusão e intercâmbio de conhecimento entre gestores e servidores públicos, integrantes de tribunais de contas, especialistas em governança e políticas públicas, professores e estudantes. O evento teve como patrocinadores o Sebrae Nacional, o Banco do Nordeste do Brasil e o Governo do Estado da Bahia. O apoio institucional da Atricom, Abracom, CNPTC, Ampicom, Audicom, União das Controladorias Internas do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Acompanhe as principais notícias do Instituto Rui Barbosa em nossas redes sociais.